Cada día ella siempre hace todo igual. Me despierta a las 6 antes que el sol. Me sonríe con sonrisa puntual y me besa con boca de mentol. Todo el día ella... E aí, galera! Hoje quem começa o nosso vídeo é o Chico Buarque de Holanda e com essa música dele nós vamos estudar a matéria do vídeo conteúdos de hoje, presente do indicativo. Para você que está chegando agora, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Para você que já nos acompanha, que bom te ter aqui novamente. Eu sou Cibele Lanzarin, esse é o meu canal de ensino da língua espanhola. Duas coisinhas antes da gente começar essa matéria. Primeiro, já se inscreveu aqui no canal? Então se inscreva, aperte o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. E segunda coisa, o vídeo de segunda-feira passada, você assistiu? Pois então, lá nós temos uma surpresinha, mas adianta aqui também, um e-book exclusivo para você, preparado por mim e pela minha equipe, que vai te ajudar nessa jornada do portunhol para o espanhol. Então clica no link aqui da descrição abaixo, faça o download do seu e-book e comece seus estudos. Bora lá? Pegou o caderninho? Tá concentrado? Hoje é segunda, dia de conteúdos. Presente do indicativo. Essa vai ser a nossa primeira aula de conjugação verbal. Então, eu quero dar uma pequena introdução para vocês. Eu sempre acho super importante não só a gente saber como conjugar o verbo, mas entender um pouco do modo verbal, do tempo, como funciona essa conjugação, quais são as partes do verbo. Então, nessa primeira aula, eu sempre gosto de explicar um pouquinho isso. Vamos lá, então? O que é o verbo? O verbo ele é uma ação ou um estado de uma coisa ou de uma pessoa. Como assim? Uma ação. Caminhar, correr, dormir. Um estado. Estou triste, estou com frio. Então, o verbo ele é utilizado para essas duas coisas. Agora aqui, nós temos o indicativo. O que é o indicativo? Ele quer dizer que essa ação, que esse verbo, ele é uma ação na maioria das vezes, certa, uma ação real, que aconteceu, ou que vai acontecer, ou que está acontecendo, mas é uma ação certa. Dependendo de alguns conectores que podem estar juntos, ela vira uma ação provável. Mas nesse momento a gente vai pensar no indicativo como uma ação certa, tá? E o que é o presente? O presente é o tempo em que essa ação ocorre. Então, o presente, nos verbos, na conjugação verbal, ele vai nos indicar uma ação que está acontecendo no momento da fala. Por exemplo, eu estou dando aula. Em espanhol, estoy dando clase. Tá? O presente, ele também pode se referir a uma ação no futuro muito breve. Por exemplo, estou indo embora. Em espanhol, me estoy yendo. Então, ele pode indicar uma ação que vai ser no futuro próximo. O presente também pode ser quando a gente fala de uma ação que é praticada por um tempo. Por exemplo, jogo futebol há 12 anos. Em espanhol, juego al fútbol hace 12 anos. E por último, o presente também pode indicar uma rotina. Nessa música que começou o vídeo, essa música que é Cotidiano, do Chico Buarque de Holanda, é a versão em espanhol que ele canta. E a primeira frase da música diz assim: todo dia ella siempre hace todo igual. Que na versão em português é todo dia ela faz tudo sempre igual. Então, esse faz que está no presente dá essa ideia de rotina. Todos os dias ela faz tudo sempre igual. Então, o presente ele pode nos indicar esses 4 tipos de ações. Certo?
Agora vamos falar um pouquinho do verbo. O verbo, ele tem duas partes. A primeira parte nós chamamos de raiz. E a segunda parte é a terminação. Então, quando nós vamos conjugar um verbo regular, a gente vai usar a mesma raiz para todas as pessoas. A única coisa que muda é a terminação. Isso para os verbos regulares. Para os verbos irregulares, cada verbo tem uma particularidade. Depois a gente fala deles. Então, agora, nós vamos conjugar 3 verbos regulares do presente do indicativo. Última coisinha. Os verbos eles têm 3 terminações possíveis, que é o ar, o er e o ir. Beber, sair. Vamos conjugar então? Vem comigo. Então, o primeiro verbo, o verbo cantar. Ele é um verbo regular. Nós vamos utilizar a mesma raiz para todas as pessoas. E a gente muda só a terminação. Então, como fica o cantar? Yo canto. Tu cantas. Él, ella o usted canta. Nosotros cantamos. Vosotros cantáis e ellos cantam. Então, todo verbo terminado em ar e que for regular no presente do indicativo, ele vai ter sempre essas terminações. Agora, um verbo com terminação em er, beber. Ele é um verbo regular, então a raiz ela é válida para todas as pessoas. E mudamos somente a terminação. Yo bebo, tu bebes. Él bebe, nosotros bebemos, vosotros bebéis e ellos bebem. Percebem que no espanhol eu nunca tenho uma palavra que termine com M de Maria. Ela sempre vai terminar com N de navio. E agora vamos para um verbo com terminação ir, vivir. Seguimos copiando as raízes em todas as pessoas. E as terminações. Yo vivo, tú vives, él vive, nosotros vivemos, vosotros vivéis e ellos vivem. Reparem uma curiosidade. No tempo presente do indicativo, as terminações dos verbos da segunda e da terceira conjugações, elas são exatamente iguais. Essa é uma dica importante que vai ajudar a gente nessa parte de conjugar, tá? Então, rapidinho aqui, a gente pode formar uma frase com cada um. Por exemplo, canto. Yo canto en una banda de rock. Bebemos. Nosotros bebemos juntos para conmemorar algo. Vivir. Ellos viven en Argentina. Tá? Bom, esses são os verbos regulares. Agora, nós vamos conhecer quais são as irregularidades do presente do indicativo. Vem comigo. Vamos falar agora sobre os verbos irregulares do presente do indicativo. Nós temos
várias situações de irregularidades. A primeira delas é quando a gente tem alguma mudança de vogal, seja a mudança de uma vogal por outra ou quando acrescentamos uma vogal. Vamos conhecer os exemplos. O verbo poder. A conjugação dele no presente fica da seguinte forma: yo puedo, tú puedes, él puede, nosotros podemos, vosotros podéis y ellos pueden. A irregularidade desse verbo é: eu troco a letra O pelo ditongo U, E. Agora, vocês perceberam que essa é uma irregularidade que não se aplica a duas pessoas. Nosotros e vosotros. Então, as irregularidades de vogais não se aplicam a esses dois pronomes personais. Beleza? Outro tipo de verbo que sofre essa mudança das vogais é o verbo despertar. Como ele fica? Yo despierto. Tú despiertas. Él, ella o usted despierta. Nosotros despertamos. Vosotros despertáis. Y ellos despiertan. Aqui nós tivemos uma vogal a mais. O E manteve, agregamos o I, criamos um ditongo. Cuidado, que essas criações de ditongo, ela é o que às vezes a gente erra, é o que às vezes faz a gente falar o portunhol. Elas existem, mas não sempre. E no nosso e-book você tem uma lista cheio dos ditongos que sim são verdadeiros e os que a gente inventa de vez em quando, tá? Outro verbo que sofre essa mudança na vogal é o verbo pedir. Que ele fica yo ido, tú pides, él, ella, usted pide, nosotros pedimos, vosotros pedís, ellos piden. Aqui eu tenho a mudança de uma vogal por outra, do E pelo I. Lembrando que nosotros e vosotros nunca sofrem essa alteração da vogal, tá? E tem mais uma possibilidade de mudança de vogal. Deixa eu apagar aqui o quadro e eu conto para vocês. A quarta e última possibilidade de mudança vocálica é o verbo jugar. Jugar é brincar. Yo juego. Tú juegas. Él juega. Nosotros jugamos. Vosotros jugáis. Ellos juegan. E aqui nós tivemos o aumento da vogal E com a criação do ditongo U-E. Então, essas são as 4 possibilidades de mudança vocálica nos verbos irregulares do presente. Lembrando que não são só esses verbos, né? Existem vários outros que sofrem essas alterações. Vamos para a segunda irregularidade dos verbos no presente.
Essa irregularidade ela acontece somente na primeira pessoa do singular. Todas as outras ficam conjugadas como o verbo regular. Por exemplo, dar. Yo doy. Tú das. Él da. Nosotros damos. Vosotros dai. E ellos dan. Então percebam que aqui eu tenho uma mudança somente na primeira pessoa do singular. Todas as outras são conjugadas com as terminações da primeira conjugação. A. Outro verbo que acontece a mesma coisa é o verbo hacer. Yo hago. Tú haces. Él hace. Nosotros hacemos. Vosotros hacéis. E ellos hacen. E o verbo com terminação em ir, para a gente fechar um de cada conjugação, salir. Hacer é fazer, do português, tá? E salir é sair. Então, salir. Yo salgo. Tú sales. Él sale. Nosotros salimos. Vosotros salís. E ellos salen. Então, esses sofrem a irregularidade somente na primeira pessoa. Nós temos também um grupo de verbos que sofrem a mudança na primeira pessoa com o acréscimo de um Z e a terminação co. Como assim? São os verbos que terminam em sir e ser. Por exemplo, o verbo conocer. Aqui. Conocer, que seria conhecer. Então, na primeira pessoa, ele fica yo conosco. Tem esse acréscimo do ZCO nesses verbos. Tu, e aí o resto continua como uma conjugação normal. Conoces, conoce, conocemos, conocéis, conocem. O verbo conduzir, que seria dirigir. Yo conduzco. Tú conduces, él conduce, nosotros conducimos, vosotros conducís, ellos conducem. Agora, essa irregularidade do ser e do ser não funciona para 3 verbos. Um deles foi o que a gente viu na irregularidade passada, a ser. O outro, satisfazer. E o terceiro, cocer. Cocer, que seria cozinhar. Mas também existe o verbo cocinar. Mas cozer é cozinhar. Então, o hacer fica algo, que vimos na irregularidade passada. Satisfacer fica satisfago. E as outras pessoas continuam igual. E cocer, ele vem para a próxima irregularidade. Vou explicar ele para vocês na irregularidade seguinte. Vamos agora para as 2 últimas irregularidades do presente. Então, a primeira delas são os verbos que apresentam 2 irregularidades juntas. O verbo cocer, que eu falei antes, entra nessa classificação. Então, o verbo cocer, em primeira pessoa, yo
queso. Tú cueces. Él cuece. Nosotros cosemos. Vosotros cocéis. Ellos cuecen. Ellos cuecem. Então, ele sofre a irregularidade das vogais e ele sofre a irregularidade da primeira pessoa. Outro verbo que acontece isso também é o verbo tener, que seria ter em português. Então, como ele fica? Yo tengo. Tú tienes. Él tiene. Nosotros tenemos. Vosotros tenéis. Ellos tienen. Então, ele sofre a irregularidade da primeira pessoa e ele sofre a irregularidade das vogais. Lembrando sempre que normalmente a primeira e a segunda pessoa do plural, nosotros e vosotros, não sofrem as irregularidades. E agora, a última. Tá anotando? Tem o caderninho aí para estudar? Se precisar, para o vídeo. Se precisar, volta, assiste de novo. Essa é uma parte super importante, a conjugação dos verbos. Então, não deixa ela passar batida, não deixa ela passar mais ou menos. Presta bastante atenção, retoma o exercício, retoma o vídeo, tá? Vamos então para a última das irregularidades. Esses são os rebeldes. Essa classificação fui eu que inventei. Porque eles não se encaixam em nenhuma das irregularidades anteriores e cada pessoa tem uma irregularidade diferente. Vamos conhecer quais são eles. Inclusive, são verbos que a gente utiliza bastante. O verbo ser. Yo soy. Tú eres. Ella es. Nosotros somos. Vosotros sois e ellos son. Outro verbo é o ir. Percebam que o próprio verbo já é a terminação, né? Como funciona? Yo voy, tú vas, él, ella, usted va, nosotros vamos, vosotros vais, ellos van. E agora, também tem um outro verbo que ele não segue nenhuma das irregularidades anteriores, que é o verbo estar. Yo estoy. Tú estás. Ella está. Nosotros estamos. Vosotros estáis e ellos están. Percebam que aqui tem uma alteração na primeira pessoa, aí você vai comparar com as terminações da primeira conjugação a e elas são iguais, mas tem um detalhe. O verbo estar leva os acentos que lá não tem. Então, eu coloquei nesse grupo também desses irregulares. Então, essa foi a última irregularidade de hoje. Rapidinho, repassando, nós temos os regulares, os irregulares que mudam as vogais, os irregulares que mudam somente a primeira pessoa e os irregulares com duas irregularidades, normalmente primeira pessoa mais a mudança de vogal, e os nossos rebeldes, que muda tudo, tá?
Lembra aquela letra do Chico Buarque do início? Pois bem, eu quero ler algumas frases dela para vocês irem captando os verbos do presente que vão aparecendo. Então a música é cotidiano e eu vou ler algumas frases aleatórias, só para a gente captar os verbos do presente. Cada dia, ella siempre hace todo igual. Me despierta a las 6 antes que el sol. Me sonríe con sonrisa puntual. Todo el día ella dice, te has de cuidar. Todo el día yo pienso en poder parar. Ella viene y me espera en el portón. Cada noche me pide a su lado estar. Medianoche me jura eterno amor. Y me aprieta hasta hacerme sofocar. Y me besa com la boca de pavor. Eu vou deixar aqui na descrição a letra da música e o link para vocês escutarem a música também, que eu sugiro como exercício. Nessa música só tem uma frase que não tem o verbo no presente. Todas as outras têm. Então leiam a letra, vejam qual é o verbo que está no presente e descubram se ele é regular e, se for irregular, qual a irregularidade a qual pertence. Bons estudos para vocês. Essa foi a nossa aula de presente do indicativo. Então, faça bom proveito dessa informação. Não esqueça de baixar o nosso e-book. Se você ainda não se inscreveu, vai aparecer aqui embaixo uma foto, no cantinho aqui da direita, a minha foto, aquela foto do perfil. Aperta ali que você já fica inscrito no canal. Nos vemos na próxima. Um bom começo de semana e até quarta.